quem pense que pertence ao bairro Águas Claras, porque fica bem pertinho, mas na verdade ela fica na Ilha da Figueira. Não fosse pela inscrição do nome na fachada, daria até para dizer que se trata de uma casa, se bem que quase é. Há 50 anos, quando surgiu, era bem assim. A escola Erich Blosfeld mais parecia uma residência familiar de descendentes de alemães ou poloneses, entre outras etnias que colonizaram a região. O espaço, pequeno, edificado em madeira, abrigava no começo apenas 30 alunos em uma turma multisseriada. Mafalda Ribeiro lembra bem dessa época, como professora que foi por mais de uma década nos anos 70. Foi o melhor período de magistério dos meus 25 anos de magistério. Ali foi o melhor período, que eu me dava muito bem. Assim, os alunos até reclamam, mas eu sei que eu me dava muito bem com eles. A gente, assim, inclusive tinha alguém assim da família que achava que eu gostava mais dos alunos do que da própria pessoa, né? E eu saí dali mesmo porque eu me efetivei no estado e não tinha como eu trabalhar no estado e no município, né? Mas foram 12 anos assim de muito bom proveito, eu gostava muito, tenho grandes recordações de lá, tenho até alguns cadernos. Daí em 1994, 20 anos depois que eu comecei ali, eu voltei a lecionar já para os filhos dos meus primeiros alunos. Algumas pessoas estranham, porque a maioria das pessoas gosta de trocar todo ano. Trocar de escola, de experiências, conhecer novas pessoas, né? Eu já sou uma pessoa mais de raiz. Então agora, por exemplo, eu estou recebendo alunos que são filhos de ex-alunos. Então você tem aquela continuidade. Esses dias veio uma aluna apresentar o bebê para nós na escola, que eu acho que é essa coisa da identidade com a escola. Eles saem da escola, mas a escola continua presente na vida deles. Então, essa parte é que eu gosto muito, essa continuidade, há tantos anos na mesma escola. Ver o crescimento da comunidade. Quando nós iniciamos lá, nossos alunos, às vezes não tinham lápis, não tinham uma borracha. Hoje em dia, você vê a mudança que está o Águas Claras, né? Um bairro agora, e antes era uma comunidade. Então, o crescimento, a melhora na qualidade de vida das pessoas, tudo isso você acompanha estando na comunidade. E a comunidade tem uma identidade muito grande conosco. Vários funcionários da EJS estão lá há 16 anos, há 20 anos, há mais de 20 anos. Eu acho que isso é a grande diferença que a nossa escola tem. É o caso da dona Isolda do Amaral. Ela trabalha na instituição há 20 anos como merendeira, mas quando começou, cozinhava, limpava, fazia de tudo, como ela mesma diz. Às vezes eu fico imaginando a gente se aposentar. Claro que a gente vai, de vez em quando, dar uma volta lá, né? Mas não é mais a mesma coisa, né? Porque deixou há muito tempo lá, né? Mas foi muito bom, valeu a pena. E nós temos boas amigas ali. Nossa turma agora também tá legal. Cada um pouco diferente do modo de ser, né? Mas isso é normal, né? Para cada pessoa é diferente da outra, né? Mas graças a Deus nós tivemos sempre um monte de profissionais legais. As lembranças são boas, muito boas. Não só da parte de quem ensinou, mas dos que aprenderam, as memórias daqueles tempos continuam bem vivas. No alto dos seus 50 anos, Harold Schultz lembra com carinho dos estudos e também das peraltices. Eu ficava de castigo toda hora de recreio para fazer os deveres, porque se não fizesse os deveres tinha que fazer na hora do recreio. Aí o meu recreio era fazer os deveres. E quando era para sair do colégio também era vigoroso. Se fizesse arte dentro da escola, ficava de castigo depois do colégio. Era fechada a sala de aula, a chave ficava lá no seu bubi, casa. Aí quando vinha outra professora da tarde da aula, daí era solto o aluno. Era assim, claro. Só que eu era muito levado, eu já pulava a janela. A professora fazia a primeira curva de bicicleta ali, eu já via, opa, fez a curva, de lá eu já pulava a janela e já fugia, escapava. Mas isso contribuiu para o senhor ser o que o senhor é hoje, né? Eu sempre digo para os meus piá hoje ainda, se a educação hoje fosse um pouco rígida, como era aquela antiga, porque daqueles alunos que estudaram ali, você não vê um que se deu mal. E eu não tenho mais do que a quarta série. Eu estudei até a sexta, fui expulso, mas tudo bem. Conta só a quarta série, né? Mas eu ali aprendi bastante coisa. O
nome da escola foi uma homenagem prestada pelo então prefeito Valdemar Gruba ao amigo, comerciante, juiz de paz e juiz substituto. Erich Blosfeld nasceu em Pomerode e mudou-se para Jaraguá do Sul em 1929. Casou-se com Joana Braiton e teve 2 filhos. O neto, Fernando, teve pouco convívio com o avô, que faleceu quando ele tinha somente 3 anos, mas recebeu algumas informações de sua avó. Então ela relatou que ele era uma pessoa bastante participativa aqui no município, ele foi juiz de paz, foi substituto de juiz de direito, abriu o primeiro comércio de autopeças aqui na cidade, né? Então, e ele sempre ajudava muito as pessoas. Ele também tinha uma madeireira em sociedade com o Marco, que depois teve a malharia aqui em Jaraguá. São famílias bem antigas, bem tradicionais. E, então ele cedia madeira para a construção de casas, para reforma, uma pessoa bem participante. A data oficial de fundação da escola é 9 de dezembro de 1960, mas a inauguração só aconteceu no ano seguinte. O ato foi realizado no dia 13 de agosto de 1961. Já em dezembro daquele ano, era constituída a APP da escola. A primeira professora da instituição, Maria Helena Cordeiro, foi eleita secretária. Ela é uma das memórias vivas desta história. O professor, antigamente, ele era valorizado mesmo. A gente lá na comunidade, se tinha um batizado, um casamento, um aniversário, a gente era convidada para tudo. A parte do ensino, como é que é? Olha, era meio difícil, porque a gente tinha que lidar com as 3 turmas, sem deixar que nenhuma ficasse desocupada. Entende? Era muito difícil, tinha que ser polivalente. Além dessas situações todas, eu amei trabalhar lá. Eu amei. Nos anos 70, a alvenaria substituiu a estrutura de madeira. As melhorias se seguiram, permitindo comportar um maior número de alunos, como consequência do aumento populacional do bairro. Assim, década após década, a escola aumentava de tamanho, ganhando espaços que antes não tinha, como refeitório, sala de professores, a quadra coberta, a biblioteca, novas salas de aula. Hoje, ela abriga cerca de 260 alunos e 30 funcionários. Aos 50 anos, a instituição segue firme em sua missão de proporcionar ao aluno ações voltadas para a formação integral, valorizando suas habilidades e respeitando a sua individualidade. Eu acho que o passado é que dá a base para o futuro, na minha concepção, né? Se a gente convive aqui, eu acho que mesmo quem vem de fora deveria ter esse interesse de aprender e ver como é que a cidade evoluiu, como é que ela cresceu, como é que ela chegou onde ela está hoje. Quem foram as pessoas envolvidas nisso e homenagear e lembrar, né? E hoje, inclusive, eu sou contador da escola eu faço a parte contábil para a escola da Erich Blosfeld. Eu não sei porquê, mas os meus melhores amigos, os amigos que a gente tem realmente, são os meus alunos, ex-alunos. Inclusive fui madrinha assim, de casamento, de batismo, tudo de ex-aluno. Nem de parente, mas de ex-alunos. Então eu vejo assim, eu tenho uma amizade muito grande mesmo com os alunos lá da Lileiros. Foi uma experiência assim que realmente, se eu pudesse voltar, há tanto que há 20 anos depois que eu comecei, eu voltei, né? Eu voltei como professora de ensino religioso. Sinto saudades. E todo ano eles me convidam para ir lá conversar com as crianças sobre como era a escola nos tempos idos, entende? E eu fico assim muito feliz, sempre que eu posso eu vou. Embora as coisas foi muito difícil, mas que façam com amor. Dê de você aquilo que você pode, entende? Mas sempre com amor, com carinho, porque daí é recíproco, aquilo vem para você também.